Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Vilmar Duarte, especialista em ajudar você a ajustar a rota da sua vida. E este é o objetivo deste conteúdo. Aqui eu trago o meu ponto de vista baseado em tudo que eu aprendi na vida, aliado ao estilo de vida que adotei para mim. Provoco o seu pensamento crítico com o intuito de te fazer refletir sobre o seu estilo de vida. Se achar confortável, já dê o seu like. E se não é inscrito, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Assim você me dá uma baita força. Agora, se este conteúdo fizer alguma diferença para você, compartilhe com seus amigos para ajudar que esta mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. Então vamos ao conteúdo de hoje. Vamos falar basicamente de 3 passos imprescindíveis para colocar a sua vida nos trilhos. Mas de nada ajuda a querer construir uma edificação sem uma base sólida, não é mesmo? E então este episódio abre uma nova temporada que será bem mais curta que as outras, com apenas 4 episódios de dicas para colocar a sua vida literalmente nos trilhos. Esses 3 passos que vamos falar são autodescoberta ou autorredescoberta. Às vezes a gente só esqueceu, né? Então nós vamos falar sobre isso. O segundo passo seria o empoderamento. Estou falando do empoderamento do ser humano. E o terceiro passo é o SDS. SDS. Esse último é uma técnica milenar utilizada desde os primórdios da humanidade, mas vamos falar mais precisamente no último episódio dessa temporada. Então, cada uma das dicas foi dedicada a um episódio especificamente. Hoje eu vou trazer um cenário geral, te contextualizar, te trazer essa base para que depois os 3 passos possam ser edificados de uma forma mais construtiva, mais sólida. Mas se para construir é necessário organizar e limpar o terreno, já que nós falamos de construção, para almoçar é necessário você organizar e limpar a mesa. Porque para aprender qualquer coisa, fazemos de qualquer jeito. É sim necessário organizar e limpar a mente antes de mais nada. Literalmente dar um restart, como em computadores e celulares, que quando a memória está entulhada de coisas, acaba prejudicando o funcionamento e às vezes até trava. Então, tome nota, pois tudo o que eu direi nessa temporada terá aplicações práticas. Eu, pessoalmente, não acredito em segredos do sucesso. Não acredito em atalhos. Além do trabalho com planejamento. Sem planejamento não adianta só trabalhar feito um camelo, você só vai conseguir pagar os boletos no final do mês e mais nada. Mas eu trarei dicas relevantes para trabalhar melhor e ter sucesso na área da vida em que você decidir ter. Pode ser na área financeira, pode ser em reconhecimento, pode ser na sua saúde, pode ser no relacionamento com a sua esposa, com o seu namorado, enfim, com quem você quiser em relação a relacionamentos. Pode ser você aprender alguma coisa, realizar algo de bom na sua vida. Então, anote, preste atenção nessas dicas. Eu vou trazer algumas experiências minhas, como as apliquei na minha vida e como realizei o que desejei até aqui. Desde criança, eu sentia que existia um conhecimento que eu não detinha. Parecia que estava algo oculto, mas eu sabia que estava ali em algum lugar. Eu deveria saber para elucidar a grande incógnita na minha vida, que muito tempo depois fui descobrir que é uma das grandes questões da humanidade. Quem sou eu? Eu já falei em um outro vídeo que o conhecimento é liberdade. E para eu responder ao menos essa pergunta interna, eu precisava conhecer e aplicar em minha vida alguns conhecimentos que eu não sabia onde encontrar. Eu tenho a lembrança que mais ou menos aos 8 anos, eu estava ali completamente em silêncio em alguns momentos e respirando ampla e profundamente. Eu achava que eu estava orando, afinal eu fui educado em uma cultura cristã, mais precisamente católica. Eu lembro de falar com algumas pessoas dessa minha percepção de que eu estava ali habitando o meu corpo, mas eu não era o meu corpo. A forma como eu via isto
é como se eu fosse extremamente pequeno fisicamente e estava pilotando o meu corpo, como um grande veículo robotizado. Essa percepção talvez tenha se dado devido às inúmeras animações que eu assistia na TV quando criança, mas foi um insight mais próximo que eu pude obter deste conhecimento. Ao longo da minha vida, a sede deste conhecimento foi sendo esquecida, ou fui me acostumando com a vida, enfim, ele foi sendo deixado de lado. E olhando para trás, eu considero que eu comecei a me acostumar com a vida como ela era por volta dos meus 15 anos. E por que dos meus 15 anos? Aos 14, eu saio de casa para estudar em outra cidade, numa escola muito, mas muito superior à escola de onde eu vinha. Eu precisava debruçar-me sobre livros e eu precisava pedalar muito, mas muito mais do que os meus amigos de turma. Porque eu precisava me igualar a eles para acompanhar as aulas, ou seja, eu acabava não tendo tempo para lembrar de mim. No começo, nesse primeiro ano de estudo, não foi muito sacrificante, porque era o princípio das matérias, era uma coisa mais básica, até aí foi. A partir do segundo ano, o bicho pegou. E na sequência, depois eu comecei a trabalhar. Depois que eu me formei no colégio técnico, eu já fui pro mercado de trabalho, né? E aí você já sabe como é que funciona. Eu vivia um dia depois do outro e como se eu simplesmente tivesse esquecido, esses dias foram se acumulando em forma de estresse. Nessa sequência, eu acabei indo para a faculdade, fiz MBA e trocava de emprego eventualmente, um turbilhão de coisas. Eu já contei isso em outros vídeos, mas o ápice dessa onda de estresse se deu por volta dos meus 41 anos. Pois, além de toda a pressão que eu tinha no trabalho, ainda tinha de viajar constantemente para o exterior e viver longe da minha família. Não era isso que eu queria. Aos 42 anos, eu tomo contato com The Rose Method, me matriculando em uma escola credenciada como a Performance School, essa minha escola. Durante as aulas, eu aprendi diversas técnicas que me fizeram recordar daqueles momentos de silêncio lá na minha infância. No princípio, para eu aprender qualquer técnica mais avançada, eu precisava aprender a respirar. A respiração era a base de tudo. Foi fácil? Claro que não. Mas o segredo que ninguém conta, quero revelar aqui. Eu persisti. Muita gente desiste de qualquer coisa no meio do caminho. E para mim não estava sendo fácil, mas eu simplesmente persisti. Quando eu comecei o processo, ele foi pautado de muita descrença na metodologia por minha parte. Mas aos poucos eu fui entendendo que pouco importava o que eu acreditava, desde que eu estivesse colocando em prática e vivenciando, experienciando essa transformação. E isso começou a acontecer assim em pouco tempo de prática. Aos poucos eu fui percebendo uma evolução e entendi que a respiração era a grande chave para expandir a consciência e entender literalmente quem eu era. Bastava eu trazer minha consciência à respiração e em poucos minutos eu tinha uma alteração da percepção corporal, das minhas emoções e até da mente. O próprio fluxo de pensamentos era alterado, gerando um silêncio profundo em alguns instantes. Se você quiser, experimente isso. Sente, feche os olhos, fique em silêncio, inspire e expire pelas narinas de uma forma suave, tranquila, bem lento. Inspire ampla e profundamente, preenchendo bem os pulmões. Perceba isso. Talvez uma coisa simples como respirar para você também seja difícil. Eu entendo bem, porque era como eu me sentia. Conforme eu fui me aprofundando na metodologia, aprendendo mesmo com diversos professores especialistas fantásticos, eu fui me dando conta o quanto eu estava aprendendo e que eu deveria compartilhar com todas as pessoas esse conhecimento. Aquilo começou a me gerar aquela vontade imensa de sair por aí gritando que, cara, para e respira. Mas eu me segurei um pouco mais
Mas ali estava a grande semente de buscar uma formação profissional nessa metodologia e mais tarde abrir a minha própria escola, a Performance School, como eu mencionei. Enfim, lá estava eu tomando contato com aquele conhecimento magnífico que no final do dia eu estava aprendendo que tudo o que precisamos para crescer como pessoas já está dentro de cada um de nós. Tem até uma lenda hindu bastante antiga que narra basicamente essa experiência que eu vivi. Segundo conta a lenda, houve um tempo em que todos éramos deuses. Só que as pessoas acabavam abusando tanto da sua divindade que Brahma, o mestre dos deuses, tomou a decisão de retirar delas esse poder divino e resolveu escondê-lo em um lugar onde seria difícil reencontrá-lo. O grande problema, então, era encontrar um esconderijo adequado. E para solucionar esse problema, Brahma convocou um conselho envolvendo os deuses de escalão mais baixo. A primeira ideia foi enterrar a divindade das pessoas em algum lugar na terra. Não, retrucou Brahma, isso não basta, pois o homem vai cavar e encontrá-la. Os deuses sugeriram então jogá-la no fundo dos oceanos. Brahma mais uma vez recusou a ideia, pois achou que seria muito fácil explorar as profundezas dos mares e recuperar. Não sabemos onde escondê-la, pois não existe na terra ou no mar lugar em que o homem não possa alcançar um dia, disse os deuses. Bem, sem saber o que fazer, Brahma recorreu à sabedoria do grande deus Mahadeva, o senhor Shiva. Eis o que vamos fazer com a divindade do homem, disse Mahadeva. Vamos escondê-la nas profundezas dele mesmo, pois é o único lugar onde ele jamais pensará em procurá-la. O único caminho que o tornará capaz de reencontrar esse poder será através do conhecimento. Mas não será tão fácil. Ele terá que driblar os poderes da ilusão e do egoísmo. E para isso, terá que reaprender a controlar a mente e os sentidos, observando a lei do karma, que é causa e efeito. E a partir daí, conforme a lenda, Brahma ordenou que fossem criadas as primeiras escolas, comunidades formadas para promover o autodesenvolvimento de seus membros. E desde então, conclui a lenda, que seguimos dando voltas na Terra, voando, explorando, escalando, mergulhando e cavando em busca de algo que na realidade se encontra dentro de nós mesmos. E como eu mencionei que a respiração é a grande chave para este conhecimento, não é o conhecimento em si, ele abre essas portas para o conhecimento, quero trazer então aqui um texto do Pocket Respiração do professor De Rose. Esse texto diz o seguinte: o órgão de nosso corpo que consome mais oxigênio é o cérebro. Uma boa oxigenação aumenta a nossa memória, concentração, acelera as sinapses entre nossos neurônios. Tudo isso contribui para um superlativo desempenho nas nossas atividades diárias, na forma de como você se relaciona com as pessoas, bem como no rendimento do seu trabalho e nos esportes. Não estamos aqui falando somente de desempenho corporal ou mental, mas principalmente em inteligência emocional. No The Rose Method, fornecemos recursos para que você possa, de maneira simples, no seu dia a dia, usar a respiração para aumentar a sua performance em todos os aspectos de sua vida. Afinal, todos podemos melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida e a respiração consciente é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas para isso. Uma das formas mais simples e eficazes de maximizarmos a nossa respiração é usando toda a nossa capacidade pulmonar, expandindo em 3 níveis: a região abdominal, a região intercostal e a torácica, conseguindo assim uma respiração mais completa, de melhor qualidade, conduzindo assim mais oxigênio ao sistema nervoso e, com isso, otimizando as funções cerebrais, como o foco e a criatividade. Recentemente,
um estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, conduzido por Robert Waldinger, analisando dados da vida de um grupo de pessoas por 75 anos, possivelmente o estudo mais longo sobre a vida adulta que já foi feito, revelou que pessoas se deram bem na vida, enquanto outros se saíram bem mal, seja no ponto de vista financeiro, social ou de saúde, a principal causa que resultou no sucesso ou no fracasso foi a diferença na forma com que as pessoas estudadas ali, aquele grupo estudado, conduziram os bons relacionamentos humanos nas suas vidas. Segundo o próprio Waldinger, a mensagem mais clara que tiramos deste estudo de 75 anos é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Ele ainda cita 3 grandes lições deste estudo. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. A segunda grande lição é que não é apenas o número de amigos que você tem e não é se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos que importa. Interessante? E em terceiro, por fim, a terceira grande lição evidenciada sobre relacionamentos e nossa saúde é que relações saudáveis protegem não apenas os nossos corpos, mas também nossos cérebros. Olha que bacana. No The Rose Method, o nosso principal foco de atuação é trabalhar as boas relações humanas e com todos os outros conceitos relacionados à qualidade de vida. No aspecto técnico, treinamento nas aulas promovem pouco a pouco uma reeducação respiratória, como essa que eu estava mencionando anteriormente, que contribui para o aperfeiçoamento das relações humanas, resultando assim numa propensão a aumentar a expectativa de vida. A respiração consciente, profunda, mas especialmente a ritmada, é extremamente eficiente no sentido de estabilizar a mente, reduzindo aquela resposta rápida a estímulos externos e internos do nosso organismo, assim promovendo uma serenidade quando for necessário sair da inércia para realizar algo. Quando interferimos voluntariamente no ato respiratório, temos uma mudança no estado de consciência. A migração do involuntário para o voluntário, a saída do puro instinto de sobrevivência para a percepção do poder de mudar a condição de vida. Por essa razão, a respiração é uma técnica excelente para quietar a mente. Mas por que silenciar a mente? Para reformatar o cérebro, reiniciá-lo mesmo, sem os antigos padrões, formar novos sulcos, outros caminhos neurais, desenvolvendo mais neurônios. Fecha aspas. Então, através de uma respiração consciente, podemos fazer esse tal restart da mente, ou seja, arrumá-la, limpá-la para absorver conhecimento e aprender. Com tudo mais organizado, fica muito mais fácil. Você consegue trabalhar numa mesa bagunçada? É difícil. Então você organiza, tire tudo, as coisas que te atrapalham, e assim você consegue dar mais atenção, mais foco para o seu trabalho. Mas aqui eu tenho que trazer um alerta, e que deve ser levado muito a sério. Conhecimento sem ação é como um tesouro de milhões de moedas de ouro perdidas no fundo do mar. É inútil. Então, você precisa colocar isso em prática. Você saber que a respiração promove tudo isso que eu disse é uma coisa bacana. Ah, que legal, tal. E o que você faz com isso? E aí? E agora? Então você tem esse conhecimento, experimente, coloque isso em prática. Você não precisa acreditar em mim. Sente, feche os olhos, fique em silêncio e preste atenção simplesmente na sua respiração. Mais para frente eu trago mais umas dicas aqui da respiração, mas entenda que se você não fizer nada com tudo isso que eu te disse, não vale de nada. Quantas aulas, quantas horas aula nós não tivemos na nossa vida, na nossa escola, de coisas
que nunca utilizamos. Algumas pessoas começam a se especializar em uma determinada área que outra nunca usou na vida. E, em contrapartida, outras se especializam em áreas que aquelas primeiras nunca utilizaram. Por isso que na escola, geralmente, nós aprendemos uma profusão de matérias. Nós temos acesso a muito conhecimento. Nós vamos utilizar tudo? Claro que não. Claro que não. Mas se você detém um conhecimento, uma base sólida de conhecimento, você sabe onde buscar para se aprofundar ainda mais em qualquer área. E aqui eu trago um convite para você. Se você procurar a nossa escola, The Rose Method Performance School, você vai encontrar muitas técnicas. Só de respiração tem uma profusão de respiração. Eu quero trazer para você aqui uma experiência prática de respiração, mas que seja realmente útil para você utilizar no seu dia a dia. Como eu disse, você não precisa acreditar em mim, porque isso não depende da sua crença, não depende da minha crença. Eu mesmo fui pego nisso, falei, será que isso funciona? Será que é para mim? Eu não fiquei pensando nisso, eu fui e fiz. Eu tinha um propósito muito grande naquele momento, e eu achava que aquilo fosse a tábua de salvação para minha vida. No final foi, mas eu precisava acreditar naquilo. E eu precisava colocar aquilo em prática. Eu não tinha a possibilidade de falhar, porque era naquilo que eu estava pegado naquele momento. Depois eu fui descobrindo como isso era fato, como isso me trazia uma transformação, não só no meu corpo, mas nas minhas emoções e na minha mente. Isso aprimorou muito o relacionamento que eu tinha entre eu e minha esposa e com os meus amigos. Isso foi aprimorando, foi trazendo uma consciência melhor. Você não tem ideia como eu era antes. Eu estou num caminho de aprimoramento. A gente está sempre procurando aprender, se polindo, para aprimorar cada vez mais esses relacionamentos. Não tem motivo de você existir na face da Terra se quiser ficar sozinho, sem conversar com ninguém, sem se relacionar em hipótese alguma. Imagina você ir ao mercado, não cumprimentar o caixa. Você pegar um ônibus, não cumprimentar o cobrador ou o motorista, ou a pessoa que está sentada ao seu lado. Muita gente faz isso, não é problema, mas se relaciona com outras pessoas de seu convívio. Então, é impossível nos dias de hoje você se isolar completamente. Por isso, essa dica valiosa, essa base sólida que eu quero trazer para você, esse alicerce dos 3 passos que nós vamos falar nos próximos episódios, tem a ver com a respiração. Quando você consegue se aquietar, prestar atenção em você. Porque lembre-se que o primeiro passo é justamente essa autodescoberta. Na verdade, auto-redescoberta. O segundo passo é o empoderamento. Você aprender a trazer poder para a sua vida, potência para a sua vida. E o terceiro passo é o tal do SDS, que nós vamos ver lá no quarto episódio dessa temporada, que é o terceiro passo. Então, como eu disse, não precisa acreditar em mim, experimente. Simplesmente sente-se. E aqui eu quero trazer para você uma experiência prática. Sente-se. Eu te convido a sentar com a coluna alinhada, coluna reta. Desencoste da cadeira, desencoste de onde você estiver sentado, do sofá. Às vezes você está largadão no sofá. Desencoste, sente-se com a coluna alinhada. Deixe seus pés bem firmes no solo. Coloque suas mãos sobre as pernas. Relaxe os ombros. Descontraia a musculatura da testa, da face. Desenhe ali um leve sorriso e vá sutilizando a sua respiração. E simplesmente preste atenção nela. Não respire assim de qualquer forma. Primeiro você aquieta a respiração. Você inspira pelas narinas e expire também pelas narinas. Apenas faça isso. Tem um motivo fisiológico para respirar dessa forma mais eficiente.
mas essa é uma dica básica. Então preste atenção na inspiração ampla e profunda pelas narinas e solte o ar pelas narinas. Faça isso mais uma vez. Inspire e expire. Aos poucos você vai percebendo essa mudança de suas emoções. Em sua mente, aquele turbilhão de pensamentos começam a serenizar. O seu coração começa a bater mais lento. Isso é interessante. Essa dica é o básico do básico da respiração. Nós estamos aqui apenas sublinhando o título desse capítulo fantástico nas nossas vidas, que é a respiração. Se você tiver a oportunidade, estude um pouco sobre a fisiologia da respiração. Sem a respiração você não tem energia. Obviamente que sem o oxigênio você morre e tal, mas por que você não consegue sobreviver sem o oxigênio? Estude um pouco a respeito da fisiologia. O que o oxigênio transforma no nosso corpo? Onde ele vai? Onde que ele é absorvido e onde ele é transformado em energia? Estudando um pouquinho a fisiologia do nosso corpo, principalmente no que tange a respiração, você vai ver que maravilhosa ferramenta nós temos por toda a vida e nós nunca nos demos conta dela. Então, isso que eu te trouxe hoje aqui é o básico do básico da respiração. Mas já é bastante conhecimento. Eu não quero atordoá-lo aqui com muita coisa. É interessante você prestar atenção na sua respiração em vários momentos do seu dia. Você não precisa fechar os olhos necessariamente. Apenas se aquiete, preste atenção na respiração. Sim, dessa forma você pode fazer no trabalho, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Ninguém vai te achar estranho, você está quieto. Ninguém sabe que você está prestando atenção na respiração. E você simplesmente inspira e expira pelas narinas. Aos poucos, nós vamos aprendendo como respirar melhor ao longo dessa curta temporada. E para a gente encerrar, se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe, comente. Dessa forma você me incentiva a continuar gerando estes conteúdos. E aqui eu tenho um propósito muito claro e eu espero contribuir para o seu. Um abraço.